que foi inclusive quem solicitou, um dos vereadores que solicitou aqui a presença do representante da Nunes e Nunes. O senhor Eduardo esteve aqui na última reunião, o que é que se pode dizer da presença dele, das respostas, das indagações feitas pelos vereadores agindo? Infelizmente, ele foi vazio nas respostas, não foi direto colocando números, né, para as perguntas dos vereadores, dizendo que não sabia, ia ser informado, e ficou muitas respostas sem resposta. Na verdade, uma que ele confirmou, algumas perguntas ele confirmou. Uma foi a questão de quem é responsável pelo transporte do recurso que vem do governo federal, pelo transporte que vem do governo do estado e por recurso próprio do transporte universitário. Todos são gestores, o prefeito. Isso aqui ele deixou bem claro na pergunta que eu fiz, e ele deixou, não teve nenhuma dúvida que todos, e ele participa a Nunes e Nunes dos 3 transportes. Também ficou bem claro isso aí, quando foi indagado sobre quem era. Outra coisa também que a questão de proprietário, quando eu fiz a colocação, que lá atrás, que ele deu a entender que eu conhecia ele, eu fiz apenas uma vez com ele, e que uma família pediu para acompanhar em um acordo que não foi possível ser feito, e teria que entrar com a nação, e eu, por questão de ética, naquele momento fazia parte da bancada do prefeito, e aí eu achei por bem não participar dessa ação, porque qualquer dos resultados poderia gerar algum comentário. Então eu apenas trabalhei para a família na questão do vínculo trabalhista, que o rapaz trabalhava sem carteira assinada, a empresa inclusive reconheceu, pagou todos os direitos, para que a mãe pudesse dar entrada na sua pensão por morte do seu filho, que era solteiro e residia e ajudava nas despesas de casa. Então foi a única coisa que eu participei, e deixou bem claro. No final perguntei de novo, onde eles afirmaram que eu não fui advogado, que no começo ele deu a entender isso, e depois ele colocou que eu não fui advogado desse acordo da composição civil e também da área penal, que essa área penal não está encerrada, está tramitando, não encerra dessa forma. Ela não tem esse direito de encerrar. Isso aí ficou claro, e no final concluo que ele não foi assim verdadeiro, direto. Você também acha que ele não é o proprietário, ou seja, o sócio majoritário dessa Nunes e Nunes? Não é, porque você viu a pergunta que eu fiz a ele, inclusive eu fiz de propósito, a questão de quando foi feita a proposta do acordo, ele disse que não poderia fazer aquele acordo porque teria que consultar o proprietário. Eu não sei que percentual ele é sócio, ele não apresentou aqui o contrato social para que nós pudéssemos saber que percentual ele tem na sociedade. Esse contrato social que ele apresentando é o contrato social que participou da licitação, então é importante a apresentação desse documento para que pudéssemos saber realmente quem é o proprietário da Nunes e Nunes, e eu acho que ele pode até ter uma participação, algumas ações, que naquele momento pelo menos ele confirmou que não poderia dar uma posição para responder sobre a empresa. Então, por isso que eu indaguei de novo, e ele repetiu, não tirou nenhuma das palavras que eu coloquei, deixei ele à vontade, e realmente ele não é só o proprietário. Agora, que percentual, se ele tem um percentual pequeno, como algumas empresas fazem, o diretor, o gestor dá um percentual pequeno, mas na verdade a maioria das ações pertence ao verdadeiro dono, que nem sequer foi citado o seu nome na reunião. Quer dizer, vocês continuam sem saber, e era o que vocês mais queriam, né? Justamente, continuamos sem saber, mas se os vereadores confirmarem a questão da abertura da CPI, né, que eu não sei mais, né, porque estão fazendo um trabalho aí, percebeu hoje nas minhas emendas. Sim, vamos entrar logo nesse assunto. As suas emendas foram rejeitadas pela maioria dos vereadores. O que é que está acontecendo? Você tem que perguntar a eles que rejeitaram, porque pela primeira vez na história também dessa Câmara, rejeitaram emendas no orçamento. As emendas estavam dentro das normas, nos valores que tinham no orçamento. Foi emendas que inclusive foi apresentada o ano passado em 90% delas, onde não foi realizada, e não só a minha pessoa, como todos os vereadores, eu tenho a prova disso em mão, como eu sou presidente da comissão para receber as emendas. Recebi as emendas de 13 vereadores já, só faltam 2 entregarem,
E até agora todos repetiram as suas emendas que não foram realizadas. Então, o calçamento de uma rua não foi realizada, repetiram. Dotação para uma Galpão das Artes, aí botou dotação, alguma coisa foi usada, esse ano a gente bota mais alguma dotação para a escola de música, todas as áreas que eu botei, tive o trabalho, botei 90 emendas, deixar bem claro, e essas 90 emendas foram recusadas por retaliação, talvez pelo trabalho que já está sendo feito aqui na Câmara contra a gestão. Mas eu não estou fazendo trabalho de oposição contra a gestão, eu estou mostrando a realidade. Se for uma questão de pessoal dos vereadores, não tive discussão com nenhum vereador. Apenas talvez teve um reparo, alguma situação que eu defendi a questão do vereador Daniel e possa ser que dali surgiu todo esse movimento. Alguém não ficou satisfeito, mas do jeito que eu falei com o Daniel, falaria com qualquer um outro vereador, desde que eu visse que estava sendo ameaçado, né? Então aqui não é lugar de ameaçar e infelizmente foi ameaçado e eu tive que colocar em favor de um colega, porque essa casa é para discutir ideias, debates e não ameaças. Então, eu acredito que foi esse uma casa de discordância e não de discórdia, né, vereador? É verdade, eu concordo com você. Então, aqui pode divergir as ideias, mas temos que respeitá-las, essas ideias. Então, na hora que foi recusada todas as emendas que eu apresentei, deixar bem claro que isso, o maior prejudicado não fui eu. O maior prejudicado não foi eu. O maior prejudicado foram aquelas pessoas que estavam lá contempladas com as emendas e que agora não estão mais. E não pode nem repetir as emendas, porque ela foi votada, ela foi cancelada, né? Então não pode chegar outro vereador a apresentar a mesma emenda para matéria vencida. Então houve um prejuízo, certo? Esse tamanho de prejuízo cabe à consciência de cada um dos vereadores. Se queriam me retaliar em alguma coisa, eu acho que não era o momento. A retaliação não foi só para mim, foi para a população, as pessoas que foram atingidas com isso, né? Então não tenho nada, não tive discussão com ninguém. A única coisa que teve nessa casa foi essa questão naquele dia, que a ameaça do vereador Daniel, e a partir daí alguém pode não ter gostado e começar a semear essa questão. Como também o executivo não deve estar muito satisfeito com as minhas colocações, os meus vídeos, as coisas que eu estou colocando, mas nem nada contra o executivo. Eu tenho em defesa daquilo que está acontecendo. Como hoje a gente fez uma matéria faltando transporte escolar. Há 8 dias atrás, veja que o secretário disse que ia resolver tudo, estava tudo certo. 8 dias depois, continua as escolas sem sala, sem aula. Pelo menos estava lá em Pitombeira. Eu não posso afirmar todas as escolas, que eu não podia ir para todas as escolas. Que ainda vou fazer algumas visitas, certo? E vou continuar fazendo algumas visitas e vamos buscar. Você disse também que não tinha merenda na escola, só tinha arroz? E não tinha arroz, alguns está lá no vídeo, que eu fiz questão de filmar. Mas não tinha nada de carne. As frisas estavam vazias, nem carne de boi, nem galinha, não tinha nada, estava vazia as frisas. E foi filmado e tirado fotografia por profissionais de respeito, para não dizer que fui eu que tirei a fotografia, nem eu filmei. Então, os profissionais que me acompanharam, até porque a população merece ver essas questões, merece verificar, porque só dizer, muitas vezes fica na dúvida, será que é verdade, será que aumentou, será que não aumentou? E com a filmagem, com a foto, ficou claro no sentido de que está acontecendo, né? Então o vídeo está aí para ver, outros vídeos vão ser feitos e eu estou fazendo um trabalho que posso para ajudar a população. O meu objetivo é que esses erros que é demonstrado através dessa reportagem, ele seja corrigido, certo? E não seja protelado para que a população seja afetada, especialmente os estudantes que estão sendo atingidos agora diretamente com essa questão, perderam aula, o aprendizado pedagógico já foi afetado e aí isso não pode acontecer. Vamos tentar que essas denúncias que estão sendo feitas com o objetivo de serem corrigidas. Ninguém está aqui para acusar ninguém, e sim para tentar solucionar as questões.